Aqui no Brasil, a segunda semana de novembro começa prometendo muita chuva em grande parte do país. A previsão, que se confirmada, vai ser uma chuva bem distribuída pelas regiões centrais do Brasil. A gente vai agora com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. A gente está se preparando para uma semana ainda mais chuvosa do que foi na semana passada? Oi, Thaís, boa noite para você que acompanha a gente também. Dependendo da região, pode ser uma semana muito chuvosa, volumes extremos em várias regiões do país. Então fica aí o alerta já, desde já. Essa chuva ela pode ficar até acima do normal para essa época do ano em algumas regiões, gente. Mas de forma geral, novembro tem sido um mês assim bem chuvoso, né? E totalmente diferente do que foi novembro do ano passado, quando a gente estava ainda sob influência do El Niño e a chuva ela ficou assim mais concentrada na região sul do país. Vamos dar uma olhadinha no mapa de chuva acumulada desde o dia 1º de novembro e veja que os maiores volumes ficaram concentrados basicamente aqui, ó, entre Santa Catarina, Paraná, boa parte dos estados do Sudeste, do Centro-Oeste, também toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa, mas sobretudo muita chuva no Triângulo Mineiro e também em Goiás. Agora, a região Nordeste, veja daqui em amarelinho, Norte, Nordeste, isso aqui significa que está devendo chuva, ainda que nessa época do ano chova um pouco menos mesmo nessa época. Hoje, inclusive, foi a exceção, porque várias cidades, tanto do Nordeste quanto do Norte, registraram volumes intensos ao longo do dia. Em Salvador, choveu em 6 horas, mais do que o esperado, acreditem, para todo o mês de novembro. Vamos ao vivo com a Camila Tícia, que atualiza essa informação para a gente. Camila, explica um pouco para a gente como é que está a situação neste momento agora. Boa noite para você. Oi, Marco, Thaís, muito boa noite a vocês e a todos. Agora, à noite, a chuva deu um pouquinho de trégua, mas durante a manhã ela foi bastante intensa e, claro, causou alguns transtornos aqui em Salvador. Como você disse, choveu mais do que era esperado para todo o mês de novembro. Somente no intervalo de 6 horas foram 120 milímetros de chuva, quando no total eram esperados aí 108 milímetros, que é o normal aí da climatológica. Com esse acumulado, a população acabou enfrentando alguns transtornos, como alagamentos, entre outras ocorrências. Somente a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, teve mais de 30 chamados, entre alguns deslizamentos, desabamentos, e também teve até um prédio que desabou de forma parcial no início da tarde no subúrbio de Salvador, um edifício de 3 andares que, segundo a Defesa Civil, que foi fazer a fiscalização no local, a vistoria, disse que era uma construção irregular. Também o Corpo de Bombeiros esteve no local porque houve informação de que haviam funcionários trabalhando nessa obra irregular, mas felizmente não teve registro de feridos. A Codesal informou que essa chuva nesse período, que começou a cair ontem à noite aqui em Salvador e é possível que fique até a quarta-feira, é por conta da zona de convergência do Atlântico Sul. E desse assunto você entende bem, Marco, é a frente fria por aqui na capital baiana. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, Camila, mas de qualquer forma acaba sendo aí um volume muito extremo para tão pouco tempo aí em Salvador, né? Vamos torcer para que essa chuva dê uma amenizada. Então, obrigado pelas suas informações, uma boa noite para você. Bom, e como eu falei, lá no comecinho do bloco, essa semana ela promete ser bem chuvosa em grande parte do país. Vamos dar uma olhadinha então nessas imagens de satélite para a gente entender o que vai acontecer. Nesse momento, então, o que provocou essa chuva toda, como a Camila falou, lá na região Nordeste, foi de fato essa passagem de uma frente fria. Essa frente fria é aquela mesma que começou no sul do país, foi avançando para o Sudeste. Na semana passada choveu bastante por aqui, né? Agora, essa frente fria, então, que está aqui nessa região, ela começa um pouco a perder força nesse momento. Só que uma nova frente fria começa a se formar no sul do país mais uma vez, e ela vem impulsionada por um ciclone extratropical que se desloca pelo mar. E aí, quando chegar aqui na altura do Sudeste, então, essa frente fria deve ficar estacionada, formando então um corredor de nuvens carregadas, prometendo trazer muita chuva que vai atravessar o país nesses próximos dias. Amanhã, então, as chuvas não devem vir fortes no sul, então Porto Alegre, Florianópolis e também Curitiba devem ter alguns momentos de tempo instável, mas sem temporal. E as temperaturas, veja, elas nem sobem tanto assim.
Agora, por causa do deslocamento dessa frente fria que vai se formar no sul do país, então, e que deve ser rápido, o alerta que a gente dá justamente nesse momento é para fortes vendavais entre o norte do Rio Grande do Sul, quase todo o estado de Santa Catarina, Paraná e até o sul de Mato Grosso do Sul também. São ventos que podem chegar ali aos 60 km por hora. Isso sim, pode provocar algumas quedas de galho de árvores sem grandes problemas, sem grandes danos, Thaís. Essa é a previsão que a gente deve ter para amanhã aqui no sul do país, principalmente. Nossa, que loucura, né? A gente tem que segurar e aguentar o tranco. Agora, onde é que tem risco de temporal, Marco? Risco de temporal, tem chuva forte prevista para amanhã em várias regiões do país. A gente vai explicar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa de risco de temporais. Veja que boa parte do centro-norte do país fica em alerta para chuvas fortes. Mas atenção principalmente para essa área que a gente vê aqui, ó, em laranja. Basicamente todo o estado de Tocantins e as regiões dos outros estados que ficam aqui nessa redondeza também. Estão sendo previstas chuvas fortes a qualquer momento do dia. A gente destaca algumas dessas cidades, como Palmas, Teresina e também Rio Branco. Em Teresina, essa chuva ela acaba sendo bem-vinda porque estava muito seca até a semana passada. E aí, apesar desse tempo instável que vai fazer amanhã, as temperaturas ficam bem altas, passando aqui dos 30 graus. Em Brasília, nessa terça-feira, chance de chuva rápida, pouco volumosa, cerca de 7 milímetros, temperatura indo até os 28 graus. Já no Rio de Janeiro, sol com aumento de nuvens à tarde, máxima indo aos 37 graus. Agora, Belo Horizonte também deve ter sol e uma chuva passageira, termômetros indo amanhã então aos 29 graus de máxima. E aí, só para a gente finalizar a previsão do tempo, vamos dar uma olhada um pouquinho mais para frente em algumas capitais. Cuiabá deve ter uma semana assim com chuva todos os dias, tá? São volumes moderados aqui na casa dos 10 milímetros e temperaturas, veja, elas vão diminuindo. Até na sexta-feira elas caem chegando aqui com máxima de 28 graus. Já São Paulo, então, vai ser um chove para, muito parecido com o que foi na semana passada. Quarta e sexta-feira, então, a gente vê aqui, ó, chove bastante. Quarta-feira, 14 milímetros. Sexta-feira, 25 milímetros. E esquenta muito amanhã. A máxima chega aos 29 graus. Só que na quarta-feira, olha só, despenca quase 10 graus, chegando aos 19 graus aqui na quarta-feira. Então, Thaís, é bom para quem está em São Paulo já preparar um casaquinho de novo, porque calor hoje, amanhã, quarta-feira, tá mais uma aliviadinha aí. Começa a esfriar um pouquinho, mas o problema é o aguaceiro, né? Muita água acima da média e vai causando transtorno e agora todo mundo com medo de ficar sem luz. A gente torce para que essa chuva caia nos lugares certos. Nos lugares certos para garantir aqui, né? redução da conta, pelo menos. É isso. Obrigada, Marco. Boa noite para você. Boa noite.